A paz do Senhor, meu nome é Marcos, sou do Ministério Mevã de Santa Rosa e hoje a gente vai ter um devocional. Então, queria começar com uma frase que fala que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então, queria ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 21 a 28. Vamos lá? Para a leitura. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Amém? Então essa história da mulher cananeia, ela fala de uma mãe, né, desesperada, de certa forma, por causa da sua filha. A sua filha que estava sofrendo, né? E quando os nossos filhos sofrem, né? Aí a mãe sabe muito mais do que um pai. É terrível. A gente sofre até, assim, é difícil de explicar, né? Porque a gente quer tomar a dor, ou até mesmo às vezes falar assim, ó, por que eu não consigo pegar essa dor para mim, né? E aliviar a dor dos filhos, né? Dos nossos filhos. Então essa mãe, com essa dor que tinha nela mesmo, né? Porque aquilo estava refletindo nela, aquela situação daquela casa estava refletindo na dor da mãe. A mãe desesperada, ouvindo falar de Jesus, e Jesus ali naquela região, passando, ela vai então à procura da cura, né? E interessante que ela é direta, né? E ela tem o discernimento da situação, do que estava acontecendo, né? No mundo espiritual, não era uma questão social, uma questão de problemas, né? Enfim, mas ela já vem com a situação falando do mundo espiritual, das questões espirituais que estavam acontecendo com a filha dela, né? O inimigo ali tornando, como ela diz, horrível a situação, tá? E o inimigo tem prendido muitas vidas, muitas vezes no pecado, muitas vezes espiritualmente, né? Famílias sofrendo por causa que o inimigo tem atacado, o inimigo tem aprisionado, né? Vidas, famílias, né? E essa mãe, entendendo a situação, o contexto, diz: ó, a minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Mas aí ela falando isso para Jesus, né? E os discípulos escutando, e ela ali insistindo. Os discípulos até falam: ó, por que tu não despede-se dela? Ela só tá aqui incomodando, enfim, né? E às vezes as pessoas não entendem a situação que muitas vezes a gente passa, que você passa, né? A situação dentro da tua casa, dentro da tua família, né? Então há pessoas que resistem, né? Mas a mulher, com tamanha fé, com a questão de querer essa cura, ela continua insistindo, e Jesus não responde nada. Diz o texto que ele não fala uma palavra. E como é difícil quando Jesus não
responde, quando Jesus silencia, quando tu tá orando e tu não ouve uma resposta. E parece que a situação só piora, que a situação ela parece que é irreversível. E tu tá esperando algo de Jesus, tu tá esperando uma posição dele, uma resposta dele, né? E nada acontece. Como é difícil esses momentos que muitas vezes a gente passa. Como é difícil, mas o interessante é que ela não parou, ela continuou e ela chegou e disse: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz que ela chegou e o adorou o Senhor e se prostrou, se ajoelhou, e Jesus ainda fala palavras que é difícil às vezes, né, quando Deus fala algumas coisas para nós e a gente não consegue entender, porque ele diz assim: olha, tu não é da casa de Israel, tu é uma gentia, então primeiro para a casa de Israel. E então ela poderia ter muito bem desistido ali, né, no silêncio, que Jesus não falou nada, ou quando ele disse primeiro, né, nessa situação, né, mas ela ainda assim fala, né, olha, as migalhas que caem, né, da mesa, até os cachorrinhos ali comem, né, isso tá no versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? E ela, contudo, replicou: sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só, aí ela se prostrada, se humilhando, dizendo para Jesus, né, que até mesmo os cachorrinhos, olha só, até mesmo se colocando numa posição que se cair, aquilo que caia pouco, eu creio em nome de Jesus que o Senhor já pode fazer um milagre. E Jesus, olhando a fé dessa mulher, o quanto ela insistiu, o quanto ela cria no poder do nome de Jesus, no nome de Jesus, Jesus diz o que para ela? Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Eu creio em nome de Jesus que através da sua fé a sua família pode ser restaurada, a sua filha pode ser curada. Olha só que interessante, a filha não orou, a filha estava lá, não foi a fé da filha, foi a fé de uma mãe. E através da sua fé, a sua casa pode estar recebendo cura. Através da sua fé em Cristo Jesus, através da tua entrega, da tua adoração, da tua humilhação, de saber que não há outro caminho, não há outra saída senão a Jesus, a sua família pode ser curada, sua família pode ser sarada. Então, que hoje você possa clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha casa, da minha família, da minha vida. Liberta-me desse mal, liberta-me do inimigo que tem assombrado, que tem tentado destruir a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus pais, não importa quem, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E o inimigo, o inferno treme quando ouve esse nome, o nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo nesse dia. Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Nós oramos, Senhor, e entregamos a Ti, Senhor, toda a dor, toda a enfermidade, todo espírito maligno que tem tentado destruir as casas, as famílias, os filhos, caiam por terra em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, que possamos ter fé para que o monte possa se mover, fé no nome de Jesus para que a doença possa ser curada, que as famílias possam ser restauradas, Senhor, e que a gente possa ser liberto, que a gente possa ser restaurado, que a gente possa ser como essa mulher, clamar a Ti, se humilhar e crer que o Senhor pode todas as coisas, no nome daquele que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome que cura, o nome que salva, o nome que os milagres acontecem. E eu creio, Pai, no Teu nome, e eu creio em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, porque Tu és o Deus do impossível. Em nome de Jesus, amém.